Glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quero lhe cumprimentar com a paz, com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Vamos continuar na nossa série aqui do livro de Obadias. Bora para cima. Já pegue a sua Bíblia. Vamos continuar aí. Hoje nós vamos ler apenas uma palavra, tá? Que é a palavra águia. Só ela, tá? Já aplicamos alguns conteúdos, a segunda carta do apóstolo João, o tema distração. A terceira carta do apóstolo João, lembrando, quando eu falar terceira, segunda carta, livro ou capítulo é versículo por versículo que estamos trabalhando aqui, tá? Então a segunda carta de João, tema distração. Terceira carta de João, tema fé. E agora estamos trabalhando Obadias. Fechou? Esse material aqui é um material feito através da minha vida de leitura, oração. Eu leio pintando, usando lápis, caderno, caneta. E após terminar o livro, o meu caderno de oração também, eu picoto e coloco minha dedicação aqui dentro de frascos como esse. Se você quiser uma lembrancinha dessa, tá? É só você pedir. Lembrando que é um compromisso. Você que vai pegar é um compromisso. O preço que você vai pagar é ler pelo menos um capítulo da Bíblia por dia e fazer uma breve oração pedindo para Jesus te tirar da estagnação espiritual. E junto vai o método de leitura estimulativa. Tá aqui, ó. É o método que eu uso. Esse aqui tá todo rabiscado, porque é o que eu uso, é o que eu estou usando. Sempre usei para sair da estagnação espiritual. Dos livros menores aos maiores. Então você que queira, me peça um compromisso e junto vai o método de leitura estimulativa para te ajudar a sair da estagnação espiritual. Eu já trabalho com isso já há alguns anos, já tenho ajudado bastante pessoas a sair da estagnação espiritual e melhorarem a sua vida com Deus, a sua vida espiritual, tá? E se quiser se aprofundar, tem esse canal onde eu te ajudo não só a ler a Bíblia, mas também a entendê-la, versículo por versículo. Fechou? Acredito que é só isso. Vamos lá. A nossa mensagem de hoje. Livro de Obadias. Versículo 4. Versículo 4. Vê se você consegue identificar aí a palavra águia. Tá? Só a palavra águia mesmo. Do versículo 4. Amém? No vídeo passado nós tratamos a expressão do versículo 3, que diz no seu coração, : quem me derribará em terra? Aplicamos da seguinte forma: tome cuidado com as conversas que você tem com você mesmo. Era uma conversa que Edom estava tendo com ele mesmo. Conversa soberba, alimentando o próprio ego. Então tome muito cuidado com as conversas que você tem com você mesmo. Lembrando, o equilíbrio do ego, ele é muito importante. Versículo 4. Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas. Lembrando que essa linguagem do versículo é uma linguagem hiperbólica. O que é uma linguagem hiperbólica, irmão Cleberson? É uma linguagem exagerada. Isso mesmo. Hipérbole é um exagero. Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas. Não tem como nenhuma águia fazer isso. Voar até as estrelas e colocar o ninho delas lá. Mas dá pra gente aprender algumas coisas com essa linguagem hiperbólica. Mesmo que desse para uma águia colocar o seu ninho entre as estrelas. Águia não tem brilho, ninho não tem brilho, mas estrela tem. Então, automaticamente, uma águia e um ninho perto de uma estrela ficaria brilhando, ficaria com brilho. Não se esqueça que o brilho que você tem não é seu, águia.
é da estrela que você está se aproximando. É daquele que brilha mais. Daquele que ninguém supera seu brilho. Jesus Cristo de Nazaré. Um outro ponto. Quando você está perto da luz, você enxerga as coisas em você e ao seu redor com clareza. Isso mesmo. Isaías, quando tem a visão do trono, do maior brilho que existe, do 1 ao 5 ele fica falando ai de ti, ai de ti, ai de ti. No 6, quando ele se encontra com o maior brilho já existente, ele fala ai de mim. Porque na medida em que você se aproxima de Deus, é como se você estivesse olhando para um espelho. Você consegue enxergar seus defeitos e as suas imperfeições com mais clareza. Isso mesmo. E por isso que Jesus nos manda carregar a nossa cruz. É para você carregar a sua cruz. Olha no texto e você vai ver que não está escrito carregue a cruz. A cruz quem carregou foi ele. Mas ele fala carregue a sua cruz. Trabalhe no seu problema. Porque evangelho, em primeiro lugar, é trabalhar no seu problema. Sua cruz. Suas imperfeições. O verdadeiro evangelho, ele nos ensina a carregar a mudança que queremos ver no mundo. Guarde isso, tá? Isso aí já foi tratado tudo no vídeo anterior. Cada estrela tem seu nível de iluminação. Lembrando, cada barulho que você vê, que eu estou fazendo esse vídeo próximo a uma rua. Então, qualquer barulho que você ouvir, descarte, tá bom? Bora lá. Cada estrela tem seu nível de iluminação. Nenhuma estrela tem brilho igual, tá? Então, cada estrela tem o seu tamanho, o seu nível de iluminação. Cada uma Deus conhece pelo seu próprio nome. Lembrando, se sua vida é um propósito e Deus separou um propósito para você, significa que você tem uma iluminação própria. Então, não queira ser outra estrela. Outra estrela pode até te ajudar a brilhar, mas você já tem um brilho próprio. Então trabalhe no seu brilho, no seu espaço, no seu nome, no seu propósito. Não queira ser outra estrela. Seja você. Tenha seu próprio brilho. Tá bom? Vamos para cima. E aqui começamos a nossa mensagem de hoje. Águia. Vamos trabalhar em alguns pontos da águia. Em primeiro lugar, a águia, ela tem um grande porte visual. Dificilmente você vai olhar para uma águia, a não ser que ela esteja se alimentando, para abaixar a cabeça e se alimentar. Mas dificilmente você vai ver uma águia de cabeça baixa. Dificilmente você vai ver uma águia com a sua linguagem corporal deprimida. Dificilmente você vai olhar para uma águia e vai ver ela com uma linguagem corporal para baixo, triste, abatida. Quando você olha para uma águia, ela está sempre com a cabeça bem estendida, o peito bem estufado e com uma linguagem corporal forte, com uma linguagem corporal bem firme, com uma linguagem corporal que impõe respeito. Águia é águia. Esse é o jeito dela. Ela não mostra uma linguagem corporal que não tem, uma linguagem corporal abatida, uma linguagem corporal triste, uma linguagem corporal deprimida. A águia simplesmente mostra uma linguagem corporal que impõe respeito. Uma linguagem corporal forte, uma linguagem corporal firme. Quando nós vamos estudar
na área da comunicação, pregação, essas coisas, se possível, anote isso, tá? Já é uma dica de pregação se você quiser. 7, 38, 55. Anote esses 3 números. 7, 58, 7, 38, 55. 7% é responsável por aquilo que você fala, suas palavras. 38% na sua mensagem é responsável por ritmo, ou seja, velocidade com que fala, e tonalidade de voz, alto e baixo. 55% é responsável pela sua linguagem corporal. Do que nós estamos tratando mesmo? A linguagem corporal da águia. Mais da metade da sua mensagem é expressa. Não é por aquilo que você fala, não é por tonalidade ou ritmo. É de acordo com a sua linguagem corporal. Olha só o quanto a sua linguagem corporal ela é importante na mensagem que você quer passar. Isso mesmo. 7% é apenas aquilo que você fala. 38% é baixo, alto. Tonalidade com aquilo com que você se expressa. E ritmo. Quando você fala muito rápido, mas também quando você fala muito lento. Ache um equilíbrio para isso. E 55% é a sua linguagem corporal. Com isso, lá vai uma aplicação. Receba em nome de Jesus. Pare de ficar com uma linguagem corporal que toda hora fica mostrando que você está triste. Descarte uma linguagem corporal que toda hora fica mostrando que você está dependente. Com detalhe, se você ficar demonstrando esse tipo de linguagem para pessoas que gostam de se aproveitar disso, vão te pisar. Vão te pisar. Você nunca vai ter uma ajuda verdadeira se você adotou comportamento, linguagem corporal, triste, depressivo e dependente. Eu não estou falando que não existem momentos na nossa vida que passamos por momentos tristes, depressivos e que precisamos das pessoas. Precisamos sim. Só que quando você adota isso todo santo dia, diariamente, de forma habitual, você está pedindo para sofrer. Porque vai ter pessoa que se aproveita disso. E com um detalhe, eu percebo também que a igreja em si, muitos, não a igreja sábia que aprende com Cristo, mas muitos dentro da igreja gosta desse tipo de linguagem, porque amam se sentir superiores. Como assim, irmão Kleberson? Não entendi. Eu explico. Quando você tem uma linguagem corporal que impõe respeito, muitos te acham soberbo. Mas quando você toda hora está na igreja, pedindo ajuda, mostrando, ô irmão, ore por mim, ô irmã, ore por mim. Não é errado pedir oração, tá? Entendo o que eu estou falando. Aquela linguagem que toda hora está mostrando fraqueza. Existem pessoas dentro da igreja que amam ver isso. Amam te ajudar porque na cabeça delas estão te ajudando, mas no subconsciente delas estão se sentindo superiores. Porque quem pede ajuda é inferior e quem ajuda é superior. Isso é nossa mente, tá? A maneira como ela trabalha. Então, na maioria das vezes, você vai ver as pessoas querendo abater quem tem uma linguagem corporal forte,
que impõe respeito. Mas ao mesmo tempo você vai ver essas pessoas querendo ajudar a todo momento pessoas que têm uma linguagem corporal fraca, que impõe tristeza, dependência. Hoje nós aprendemos uma das coisas com Jesus e com essa águia aqui, com a águia em si. Tenha uma linguagem corporal forte, tenha um porte visual que impõe respeito. Isso mesmo, aprenda com a águia. Sua linguagem corporal fala muito, seu porte visual fala muito. Você transmite mais com a sua linguagem corporal, com o seu porte visual, do que com as suas palavras. Tá bom? Então que a partir de hoje você mude. Pare de ter uma linguagem corporal e um porte visual que fica toda hora falando de tristeza, sabe? De depressão, tá toda hora para baixo. Não, levanta essa cabeça. Faz igual águia. Levanta essa cabeça. Estufa esse peito. Jesus te chamou para uma vida vitoriosa, que impõe respeito, não uma vida de dependência a todo momento das pessoas. Então vamos aprender com a águia. Segundo ponto, a águia ela é ligeira de voo. Irmão Clebson, como assim? Ela é ligeira de voo. Quando ela tem um objetivo, ela calcula a distância, velocidade daquele objetivo. Vamos supor que é um problema. Vamos supor que é o objetivo, mas ao mesmo tempo é um problema. Então, quando ela tem um problema, ela calcula o voo, a velocidade que ela vai usar, a sua visão aguçada, e em um piscar de olhos, aquele objetivo é alcançado, aquele problema é resolvido. Sabe uma segunda coisa que a gente tem que aprender com a águia? É aprender a ser preciso no que faz. O que é ser preciso no que faz, irmão Cleberson? Infelizmente, existem pessoas que alguns problemas na vida dela são simples para ser resolvidos, são simples para serem resolvidos, mas elas ficam enrolando. Eu sei que existem problemas na vida que precisam de tempo, precisam de reflexão, precisam de recursos para serem resolvidos. Só que você sabe que existem problemas na vida que não precisa de tanto tempo assim para ser resolvido. Não precisa de tanto recurso assim para ser resolvido. Não, existem problemas na vida que são pequenos, dá para ser resolvido ali, agora, rápido. Ser preciso no que faz. Só que existem pessoas que gostam de procrastinar. Existem pessoas que amam deixar para depois o que dá para ser feito agora. Segunda coisa que a gente aprende com a águia é: seja preciso naquilo que você faz. Seja preciso nos seus objetivos, seja preciso para resolver algum problema. Se você já tem todos os recursos, se você já tem o tempo, já sabe o que fazer, faça. Faça, pelo amor de Deus. Não fique deixando para depois. Aprenda com a águia. Seja preciso naquilo que você faz. Pare de ficar procrastinando. Terceiro ponto. Uma águia ela constrói seus ninhos nas rochas elevadas, dificultando o acesso. Olha só, isso aqui é uma das lições mais valiosas que eu vou passar para você. A águia constrói os seus ninhos nas rochas elevadas. E querendo ou não, você sabe disso. Não é qualquer pessoa que tem acesso à águia. Não. A águia, na maioria das vezes, ela é muito solitária.
Todo mundo admira a águia, só que a águia, na maioria das vezes, ela é muito solitária, ela é muito valiosa. E por causa de certos comportamentos da águia, ela se torna muito valiosa, uma ave muito valiosa. Todo mundo fala da águia, todo mundo quer ter características da águia, ou não. Pode observar. Então a águia ela é muito valiosa e um dos comportamentos que ela tem que aumenta o valor dela ainda mais é que ela constrói seus ninhos nas rochas elevadas. Para que isso? Dificultar acesso. E aqui vai a lição valiosa da águia. Quanto mais você diminuir acesso, mais o seu valor aumenta. Anota aí. Eu estou falando para você ser um retardado, uma retardada de querer se isolar do mundo, tá? Não, vou me isolar do mundo porque o irmão Cleves falou que é para mim diminuir o acesso. Não é isso. Eu estou falando quando você diminui o acesso para buscar evoluir, buscar se desenvolver, crescer. Então você junta o diminuir o acesso, que é tirar o máximo de distrações, o máximo de coisa que não aumenta o seu valor em nada, e busca se isolar, diminuir acesso para aumentar o seu valor, para evoluir, para crescer. Esse canal mesmo. Graças a Deus. Tenho alunos? Tenho. Mas eu sou o principal aluno do curso que eu dou. Eu busco a minha evolução na palavra de Deus. Por isso que eu escolhi falar versículo por versículo e tratando livro por livro, tema por tema, porque o principal aluno sou eu. Eu busco sim me isolar, reduzir acesso, mas para quê? Para me isolar do mundo? Não! Para crescer. E quanto mais você diminui acesso, você aumenta o seu valor. E quando você aumenta o seu valor no sentido de buscar evoluir, buscar crescer, buscar estudar, aprender coisas novas. É você tirar o máximo de distrações da sua vida, pessoas e coisas que não fazem você evoluir em nada e fazer o seu ninho nas rochas, aumentando o seu valor e diminuindo o acesso. Aumentando o seu valor e diminuindo o acesso. Pega essas duas palavras. Aumente o seu valor, buscando crescer, buscando estudar, buscando evoluir. E diminua o acesso. Tire da sua vida o máximo de distrações. Tire da sua vida o máximo de pessoas que não lhe acrescentam no seu crescimento. Você entende? Terceira característica da águia: constrói seus ninhos nas rochas elevadas, dificultando o acesso. Diminuir o acesso é aumentar o valor. E por favor, lembra disso. Eu não estou falando de uma isolação, um isolamento superficial, onde você não vou trancar minhas portas, vou me isolar do mundo. Não é esse isolamento que eu estou falando. Eu estou falando de um isolamento que você tira as distrações e busca evoluir como pessoa. É esse tipo de isolamento que eu estou falando. Onde você corta o máximo de coisas que não te acrescentam em nada. Terceira coisa que a gente aprende com a águia: fazer os nossos ninhos nas rochas elevadas, buscando elevar o nosso valor, crescendo e dificultando o acesso, cortando o máximo de distrações possíveis. Quarta coisa que a gente aprende com a águia, e essa aqui vai para líderes, essa aqui vai para pais, vai para mães, e a nossa geração precisa muito desse tipo de conteúdo aqui, ó. A águia, ela emprega grande cuidado na educação dos seus filhos. Ó, eu utilizei a palavra cuidado. E se você quiser depois pesquise como que a águia educa seus filhos. A águia emprega grande cuidado
na educação de seus filhos, enquanto pequenos, ensinando-os a agir por conta própria. Sabe como que a águia faz isso? A educação de seus filhos? Sabe como que ela educa seus filhos? Ela pega o seu filho, o filhotinho de águia, para ensinar ele a voar, para ensinar ele a agir por conta própria e não ficar dependente dela. Ela pega o seu filhote e joga ele de lá de cima. Joga ele de lá de cima, de uma altura muito grande, e ele vem, tentando bater asa, tentando fazer um monte de coisa. Ele vem, tentando voar, e quando ela vê que ele não consiga, ela dá um voo bem íngreme, bem rasante, e passa por debaixo dele numa velocidade muito alta, abre as asas e pega ele. Quando ele não consegue, leva ele de novo para o ninho e depois, um outro dia, tenta de novo. Imagina você ser soltado de lá de cima para você aprender a voar. Não poderia ela simplesmente tentar ensinar o seu filho dentro do ninho? Bate as asas, vai batendo as asas. Não poderia a águia ensinar seu filho dentro do ninho, no conforto? Vai batendo as asas até você ver que saiu do chão. Não. A maneira da águia ensinar o seu filho é ensinando-o a agir por conta própria. E é nesse medo, nesse tipo de medo, que o filhote aprende com mais velocidade, mais rápido. Um ponto interessante é que hoje, pais, mães, líderes estão criando pessoas dependentes. Isso mesmo. Estão criando pessoas, cada geração que passa, dependentes. As pessoas não crescem, não querem mais sentir o medo do crescimento, o medo da evolução. E eu falo isso com muita propriedade. Além de dar aula, eu também treino pregadores. E um dos maiores medos que o ser humano tem é o de falar em público. E eu percebo que muitos, não foram poucos, muitos alunos desistiram de ter aula comigo. Sabe por quê? Porque eu colocava eles para falar. Eu colocava eles para pregar. Ah, mas irmão Clepson, não sabia, não isso, não aquilo. É nesse tipo de medo. É quando eu te jogo de lá de cima, que o seu cérebro entra em estado de medo e ao mesmo tempo querendo se apegar em alguma coisa para sair daquela situação ou para sair bem naquela situação. Faz o teste. Pega um crente que ele não lê, não ora, não treina suas pregações, só vai para o culto ouvir. Depois, pega um crente que lê, ora, coloca ele para treinar as suas pregações. Quando eu digo treinar, vai sair muita besteira no começo. Vai sair muita coisa errada? Vai. Mas você vai ver que o estado de medo que ele vai sentir não é um medo prejudicial. É um medo que vai fazer ele evoluir. Depois de um tempo, pega esses dois crentes. Vê como um está e vê como o outro está. Você vai ver nitidamente que o outro, que superou aquele medo, que falou, que treinou, está bem mais evoluído. Infelizmente, hoje a educação cristã, ela está fraca, porque as pessoas entraram numa zona de conforto que apenas querem ir para os cultos, ouvir a palavra. A prática da palavra está péssima. O treinamento dos oradores, dos pregadores, estão péssimos, porque todo mundo só quer ir para a igreja, sentar no banco e ouvir. Ninguém quer treinar mais.
Parece que poucos querem estudar a Bíblia. Parece que poucos querem ter uma vida de oração. E eu lhe pergunto, o que vai acontecer nas próximas gerações? Com uma educação cristã tão fraca. Mas eu quero lhe parabenizar. Você que entendeu o que é o crescimento espiritual e sabe que de vez em quando esse medo de te jogar do ninho, ele é benéfico para o seu crescimento e não é prejudicial. No final de tudo, você vai acabar agradecendo as pessoas que te jogaram do ninho. Porque você vai perceber o quanto você evoluiu. Hoje, eu acredito que eu me acostumei tanto com me jogar para fora do ninho, que graças a Deus, ele me deu o talento, o dom de quando eu estou fora do ninho para aprender a voar, estou meditando em um texto, ele fala muito comigo. E ele me deu a habilidade de falar da Bíblia, versículo por versículo. Mas foi de tanto ser jogado do ninho. Então eu digo para você, você quer se tornar um pregador, você quer crescer, você quer evoluir. Cristão, busque ter uma vida na palavra diariamente, busque ter uma vida na oração diariamente e busque treinar, sim, busque treinar seus louvores, seu propósito, suas pregações, seus ensinos. Eu já falei isso aqui em alguns vídeos, falo de novo. Cada vídeo que eu faço é um treinamento para o meu ministério. Cada vídeo, cada pregação que eu faço é um treinamento para estar me aperfeiçoando, me autoavaliando, me jogando do ninho, para estar crescendo cada dia mais. E eu glorifico a Deus. E cada dia que passa, não é o mesmo Cleberson que eu vejo há um mês atrás, há um ano atrás, há 5 anos atrás. É um Cleberson cada vez mais evoluído. Aquele que quer crescer, que está em uma escada, olhando para o alvo que é Jesus e que está crescendo, sendo jogado do ninho todos os dias. Eu quero profetizar na sua vida que se a partir de hoje você assumir o compromisso de ler todos os dias, orar todos os dias, treinar seu propósito todos os dias, as pessoas ao seu redor enxergarão graça, confiança, irão se aproximar de você e se aproximando de você vão sentir Deus que está aí dentro de você. Amém? Vamos continuar o vídeo? Eu sei que já estourou, só que falta mais 2 pontos da águia. Eu vou apenas dar uma pincelada aqui e a gente encerra o vídeo, tá bom? Quinto ponto da águia é a sua visão. A águia, ela enxerga de 4 a 8 vezes mais forte do que o ser humano. Ó, anota isso aí que é uma informação muito linda. A águia, a visão dela, ela enxerga de 4 a 8 vezes mais forte do que o ser humano, que faz enxergar, 2 quilômetros, irmão, 2 quilômetros com detalhes. Você acredita nisso? De 4 a 8 vezes mais forte que o ser humano, então faz ela enxergar 2 quilômetros com detalhes. Detalhe. É como se você colocasse um lápis desse aqui a 1 quilômetro, vamos colocar 1 quilômetro de distância. E ela conseguisse enxergar essas letras que aqui estão, com detalhes. E soubesse o que estava escrito. E dentro da visão da águia, anote isso. Anote essas 4 palavrinhas. Visão, meta, planejamento e ação. Beleza? Visão, meta, planejamento e ação.
A águia ela tem uma visão quando ela olha um objetivo, dentro da visão dela, entre o que ela está vendo, o local que ela está, e da sua visão, o objetivo, a distância que está, dentro da sua visão, olha só a parte mais importante, visão, ela cria uma meta. Criando uma meta, ela se planeja. Depois de fazer essas três coisas, ação. Qual a visão que você tem de si mesmo para um futuro? Qual a visão? Como você se enxerga daqui a alguns anos? 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8, 9, 10. Como você se enxerga? Qual a sua visão de si mesmo? Qual a sua visão com Deus? Qual a sua visão para a sua família? Qual a sua visão? Segunda pergunta. Qual foi a meta que você traçou? Terceira pergunta. Qual foi o planejamento que você teve para cumprir essas metas? Como você se planejou para cumprir essas metas? Essas pequenas tarefas? E quarta pergunta. Está agindo de acordo? Ter a visão é importante. E é uma das coisas mais importantes. Mas não basta só ter a visão. Temos que ter a meta. Depois da meta, um planejamento para cumprir a meta, dentro da visão. Depois dessas três coisas aqui, a ação. E aí você alcança o objetivo, a qual você está trilhando, águia. Então anote isso aí. Visão, meta, um planejamento para cumprir a meta, porque existem metas que exigem recursos e por isso que tem que se planejar. Depois disso tudo, ação. Vai para cima. Faça. Amém? E o sexto ponto. Lembrando que nós estamos falando de Edom. E Edom tinha características lindas. Era muito habilidoso. Era muito talentoso. Mas perdeu tudo. Por causa da soberba. Todas essas características que eu acabei de citar da águia, todas, precisam estar ligadas a intenções corretas. Vou de novo, tá? Todas essas características que eu citei precisam estar ligadas a intenções corretas. Por que, irmão Cleberson? O que pode acontecer? O próprio Deus usou a figura da águia para se retratar a Edom, ao crescimento de Edom. Mas mesmo assim, por causa de sua soberba, o próprio Deus derrubou. Então, ter todas essas características com intenções de soberba ou intenções carnais ou intenções malignas faz Deus te derrubar. Guarde o seu coração. Guarde a sua mente. Tenha todas essas características, mas que as suas intenções seja glorificar o nome dele. Que você seja muito habilidoso. Que você tenha uma boa linguagem corporal, porte visual. Que você seja preciso no que você faz.
que você aumente o seu valor, que você forme pessoas, que você tenha visão, meta, planejamento e ação, mas que tudo isso esteja ligado a uma intenção genuína de glorificar a Deus. Que você nunca deixe a sua soberba tomar de conta, intenções carnais tomarem conta da sua mente e do seu coração, intenções malignas tomarem conta da sua mente e do seu coração, mas que realmente sejam intenções genuínas de ajudar pessoas e de glorificar a Deus. Amém? O vídeo deu hoje 41 minutos aí. Tenha paciência. A gente precisa do tempo para expor a palavra. Aos poucos a gente vai crescendo e se desenvolvendo. Bora treinar, bora crescer diariamente. Bora pra cima, seja a fonte, reserve. Ei, águia, reserve um tempo com Deus no seu dia, sorriso de crente. E não se esqueça, é só ler o capítulo e a gente te ajuda a entendê-lo versículo por versículo.